Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje durante a live às 10 horas da manhã a gente está fazendo o esquenta aí do torneio de candidatos que começa sexta-feira ao vivo no canal Xadrez Brasil a partir das 10 horas da manhã. E a gente se deparou lá com o fato de que a gente estava vendo que o Richard Laporte é um jogador muito criativo e que ele jogou contra um super grande mestre a abertura Alapim. Até aí eu falei, ué, qual é o problema? Um monte de gente joga a Alapim, que é a variante da defesa siciliana. E aí não, eu descobri que existe a abertura Alapim. Você conhece a abertura Alapim? Ela é bem rara. E aqui a gente vai dar uma olhada então. Eu peguei como referência a partida do Ivanchuk, só podia, né? Ivanchuk jogando contra o Anand aqui um campeonato de Blitz. Vamos dar uma olhada então o que é essa abertura Alapim e como é que o Ivanchuk vai jogar ela contra o Anand, uma partida espetacular. Vamos a ela. Muito bem, galera, temos aqui Vassily Ivanchuk, né? E a abertura Alapim, então só para relembrar, né? O que é a variante Alapim da defesa siciliana? Depois de E4, C5, as brancas jogam C3. Essa aqui é conhecida, tão famosa variante Alapim da defesa siciliana, que a siciliana é E4, C5 e C3 vai para a variante Alapim. Mas a abertura Alapim não tem nada a ver com isso. Depois de E5, existe a abertura Alapim aqui, que é o lance cavalo E2, um lance muito diferente, um lance esdrúxulo, né? E isso pra gente ver que realmente o jogador Richard Laporte é um jogador bem criativo aí que vai trazer emoções aí pra gente no torneio de candidatos, né? Mas aqui a gente tá vendo o Vassily Ivanchuk jogando aqui o gênio ucraniano, jogando contra a lenda indiana Anand, dois gigantes do torneio de Blitz. Vamos ver como é que o Anand reage a essa abertura. Cavalo em F6 atacando o peão central e aqui o Ivanchuk segue com D4, atacando o peão aí de E5, olha que interessante. Temos aqui D5 e olha essa loucura aqui no centro, uma tensão aqui no centro, E por D5, E por D4. E depois de dama por D4, o cavalo por D5. E aqui no lance 5, eles já trocaram todos os peões centrais. Olha só, as colunas D e E são colunas abertas aqui. Coisa rara, hein? Em 5 lances eles abriram 2 colunas aqui do tabuleiro. Não tem peão central mais, né? Parece que caíram os dentes da frente, não parece? Uma coisa assim, uma coisa meio banguela, né? Vamos ver como é que continua aqui. Cavalo de bem C3 foi jogado aqui pelo Ivanchuk. É abertura banguela, vamos criar aqui um nome para isso. Bispo E6 agora pelo Anand, protegendo o cavalo. E cavalo em F4. Olha que legal como o Ivanchuk desenvolve bem aqui as peças, né? O cavalo não vai ficar em E2 para sempre. Em F4 ele tem um ótimo posto. Se cavalo por F4, dama por dama cheque, recuperando a peça na sequência, uma excelente posição aqui para as brancas. Por isso o Anand segue simplesmente aqui com o cavalo C6, permitindo até mesmo o cavalo por E6, mas não é uma linha que foi jogada aqui pelo Ivanchuk, né? Você fala, esse lance parece bom porque está atacando a dama. O problema é que depois de cavalo toma dama e cavalo toma dama, as pretas têm torre por D8, e estão ameaçando lá em C2, protegeram aqui em D5 e estão ameaçando lá em C2, né? Então não é uma variante muito promissora aqui para as brancas, apesar de ser jogável, né? Bispo G5 traria bastante complicação, cavalo por C3, enfim, bispo por D8, rei por D8, e aqui existe ameaça sempre de cavalo C2, né? Então, enfim, o jogo poderia ir embora dessa forma, mas não é a maneira mais promissora aqui para as brancas. Por isso o Ivanchuk segue desenvolvendo peça aqui com bispo B5, cavalo por F4, e agora sim, dama por D8, cheque, torre por D8 e bispo por F4 recuperando a peça, com o tempo aqui em C7. Desenvolveu bem aqui essa abertura Alapim, né? Achei interessante isso, desenvolveu bem. Claro que não é, gente, não é a abertura mais promissora do mundo. De fato, a gente percebe que as pretas não têm dificuldade em atingir a igualdade de cara logo na abertura, né? Já troca peão central, já troca a dama. Tudo bem, né? Mas é uma alternativa viável para a gente experimentar e se divertir de vez em quando, né? Aqui bispo D6 foi jogado pelo Anand, bispo toma, torre toma e cavalo E4, já atacando aí a torre veio para D5 atacando o bispo, bispo por C6 e B por C6. E o Ivanchuk vai jogar então esse final, onde ele dobrou aqui, danificou a estrutura de peões do Anand, e temos aqui batalha de peças menores, bispo contra cavalo. Vamos ver como é que segue aqui então. Cavalo C3 ataca a torre volta para D6 e aqui finalmente o roque pelo Ivanchuk. Rei E7, né? Notem que aqui depois desse roque não vale a pena jogar um lance como torre D2, parece um lance muito bom, mas não é muito diferente do que vai acontecer na partida, né? Mas torre C1 segura a bronca. Na partida seguiu aqui com rei E7, já trazendo outra torre para o jogo, Anand. Torre de F em 1, torre D2 e aqui torre de A em C1 protegendo lá em C2. E torre de H em D8, o Anand reivindica o controle aí da coluna D. F3 aqui jogado pelo Ivanchuk.
Temos aqui rei F8 e agora cavalo E4, né? O cavalo agora tem o suporte do peão, tá atacando a torre volta para casa de D4 e aqui B3. Protegendo o peão de A2, restringindo o bispo de casas claras. Bispo em F5 pressionando no centro e aqui cavalo G3. O Ivanchuk não quer trocar esse cavalo não, ele gosta desse cavalo aqui. Bispo G6 e agora cavalo F1. Cavalo em blitz vale ouro, pessoal. Cavalo em blitz vale ouro, dá duplo, aqui sabedoria e experiência do Ivanchuk. C5 foi jogado, torre E5, agora aqui pelo Ivanchuk pressionando o peão de C5. Torre de 4 em D5 protegendo, torre E3 aqui evitando trocas. O Ivanchuk aqui, F5 foi jogado, F4, paralisando o peão aqui numa casa clara, bloqueando aqui o próprio bispo. Torre D4, atacando o recém-avançado peão de F, G3 protegendo e aqui bispo F7, vai manobrando aqui o Anand para o bispo ter mais horizonte, senão ele tá igual um peão aqui em G6, né? O peão grande a gente chama. Torre E5 foi jogado, atacando aqui os peões, não tem jeito, o Anand vai ter que interpor aí com a torre. Torre de 8 em D5, torre de C em E1, né? Aqui propondo trocas. C4, o Anand ataca, aí quer se livrar do peão dobrado, né? Rei F2, melhorando a posição do rei, G6, protegendo o peão de F, torre por D5 e aqui B4, mantendo os peões dobrados aqui do Anand, mantendo também um peão numa casa clara, restringindo o próprio bispo, A5, A3, protegendo, peão toma, e aqui torre D6, o Anand ganha um pouco mais de espaço para manobrar aqui a torre. Torre E5 foi jogado pelo Ivanchuk, bispo aqui em D5, o bispo bloqueia agora aqui a torre, e C3, olha só que legal, né? O Ivanchuk conseguiu colocar quase todas as peças aqui em casas escuras, né, imunes aqui ao bispo e segue o jogo, então, essa batalha de peças menores, né? Eu gosto mais do cavalo aqui do Ivanchuk, o computador daqui a posição é bem equilibrada. Bispo em E4 foi jogado aqui pelo Anand, agora a torre aqui em C5 atacando os peões e aqui já temos um problema, né? O Anand já tem um problema aqui. Ele não pode defender com torre C6, esse lance aqui permitiria a troca das torres. E você fala, mas e esse final aí? Esse final é melhor para as brancas porque o rei está muito próximo do peão de C4, o cavalo vai vir para E3 e as brancas vão ganhar esse final, né? Então aqui já tem problemas agora o Anand segue aqui com torre D1, temos torre por C7, mas agora a torre C1, uma bela manobra do Anand, né? O jogador experiente vai atrás agora do peão de C3, cavalo E3, torre por C3 e cavalo por C4. O Ivanchuk conseguiu de fato ter um peão a mais aqui nessa partida, mas será que é suficiente aqui para vencer? Olha, os computadores dão que a posição ela é bem equilibrada, mas na prática é bem difícil de encontrar o lance aqui das negras, tá? O computador dá que a melhor continuação aqui das negras seria com bispo D3, que não foi o lance jogado pelo Anand, de forma a praticamente forçar a torre C8 cheque para que o cavalo possa sair do ataque defendendo a própria torre, né? Então torre C8 cheque, rei E7 e aqui cavalo B6, mas o Anand poderia seguir aqui com torre B3, não trocando aqui as torres, pressionando o peão. Depois de torre C7, cheque rei E6, as brancas ficam momentaneamente com 2 peões a mais, mas esse peão está enfraquecido, as pretas não têm pressa, podem seguir aqui com bispo E4 normalmente, restringindo os saltos do cavalo também e tudo mais. E aqui, depois de um cavalo A4, torre toma e cavalo C5 cheque, rei aqui em D5, enfim, depois de algumas trocas, a gente teria o final onde as brancas têm um peão a mais, mas na prática as pretas devem conseguir defender o empate numa posição como essa, né? Agora, chegar até aqui de fato é difícil e ainda mais numa partida de blitz. Por isso a partida seguiu com torre C2, cheque, um lance errado aqui do Anand, porque agora o rei do Ivanchuk entrou em ação, rei E3, e a gente sabe, o rei do Ivanchuk é uma peça poderosa. O rei do Ivanchuk dá checkmate. Quem acompanha o rei sabe que é o único rei do mundo que ele vai chegar aqui, galera. Ele se deixar, ele joga rei F7, rei F8 e engole o rei adversário. Não é nem checkmate, ele engole. Ele faz sumir o rei do adversário. A partida seguiu com torre por H2, B5 avançando com o peão passado, torre H3 atacando o peão e agora quem? Rei D4, torre por G3, olha quem? Rei E5, ele vai dar mate de rei. Torre B3, rei F6, ele vai dar mate de rei. Rei E8 aqui, o rei do Anand já percebeu que ele estava levando um rei F7, aqui está tentando escapar. E aqui o Ivanchuk poderia jogar rei E7 e rei E8, mas por misericórdia ele segue com torre por H7.
Aqui a partida segue com rei D8, aqui o Anand sai em disparada, tentando escapar. Aqui tem esse tema do duplo, né, galera? Não dá pro Anand capturar o peão por conta do duplo de cavalo. Esses cavalos são perigosos demais. Lembrando que aqui é partida de blitz, lance 45, os dois já devem estar com o tempo, né? Os dois já estão batendo no relógio, já estão naquele desespero. O Anand segue com rei D8, temos aqui cavalo D6 protegendo o peão. Aqui bispo D3 protegendo o bispo, atacando o peão. E agora cavalo B7 cheque. No limite o Ivanchuk encontra um recurso aqui, porque agora cavalo C5 não dá tempo de nenhuma das peças capturarem o peão, porque o cavalo tá atacando todo mundo. Cavalo é poderoso demais em partida de blitz. Torre C3 foi jogado, cavalo toma, torre toma, e a gente tem esse final agora, rei por G6, Ivanchuk com um peão a mais. Torre D5, aí protegendo o peão, atacando B6, torre B5, B7 cheque, e aqui o Anand não pode capturar esse peão, porque isso daqui simplificaria para um final vencedor aqui para as brancas, né? Aonde as brancas simplesmente vão rei na cesta na frente do peão, só não ganha se for peão da torre, né? Aqui pode esquecer, esse final aqui é muito tranquilo aqui de vencer, né? Aqui simplesmente sai avançando, o rei aqui ele não tem pra onde ir, e aqui as brancas vão ganhar aqui esse final. Então por isso depois de B7 a partida seguiu com rei B8, e aqui o Ivanchuk faz qualquer lance. Eu achei estranho esse lance, mas acho que ele fez qualquer lance aqui pra jogar rápido, né? Jogou torre D7, é um ótimo lance, mantém o mesmo tema, mantém o mesmíssimo tema rolando, e aqui deve ter caído o tempo do Anand, ou ele abandonou, enfim. E aqui não dá mais, né, pessoal? Aqui realmente não dá mais. Poderia ter jogado torre F7 aqui, mas vai dar na mesma no final das contas, né? Esse peão vai cair e as brancas vão ter um final vencedor, né? Por exemplo, qualquer lance aqui, rei A7, aqui torre por F5, torre por peão, e aqui torre força as trocas das torres, e as brancas têm um final vencedor, né? Muito legal aqui essa partida, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório e depois eu vou mostrar o que aconteceu quando o Ivanchuk tentou jogar isso contra o Carlsen. Vamos dar uma olhada aqui então, ó. Bom, primeiramente aqui o relatório, deixa eu ver se ficou bom aqui na tela. Sim, tá certinho. Primeiro aqui o relatório, 86,9% aqui por cento de precisão para o Ivanchuk, 81,7% para o Anand. Ivanchuk dominou aí a partida, né? A gente vê que ele não ficou pior nunca, ele chegou a ter momentos onde dava para ter aproveitado melhor a vantagem, mas ele não ficou pior nunca aqui nessa partida contra o Anand, jogando essa abertura bizarra, né? Essa abertura à la Pin, né? Agora, vamos ver como é que o Ivanchuk se saiu contra o Magnus Carlsen nesse mesmo torneio. Vamos lá. Por incrível que pareça, o Ivanchuk resolveu jogar a mesma coisa aqui contra o Magnus Carlsen aqui no mesmo torneio, né? Então, as fotos não estão corretas. Deixa eu tirar aqui as fotos para não distrair, né? Então, aqui a gente tem o Magnus Carlsen jogando contra o... Perdão, temos aqui o Ivanchuk jogando contra o Magnus Carlsen, né? Vamos ver aqui como é que vai ser contra o Carlsen, então, essa abertura aí divertida, né? E4 aqui foi jogado pelo Vassily Ivanchuk, E5, e agora a gente já conhece a abertura à la Pin. Cavalo E2, olha só. Cavalo E2 foi jogado aqui pelo Ivanchuk, indo aqui para a abertura à la Pin. Olha só, vamos ver. O Carlsen segue com esse D5 aqui, diferentemente do Anand, que seguiu com cavalo em F6 e D4, né? Aqui então uma outra variante D5 direto, E por D5 e aqui cavalo em F6 atacando o peão e D4. A ideia sempre dessa la Pin é sempre atacar o peão central com esse D4, né? E por D4, dama por D4. Depois de dama por D5 caiu numa coisa parecida, né? O Anand caiu, acho que nessa mesma posição ele acabou capturando aqui de cavalo, né? Então aqui o Carlsen decidiu tomar de dama, propondo trocas. O Ivanchuk segue com cavalo C3 atacando a dama. Dama toma, cavalo toma. E o Magnus Carlsen segue aqui com bispo C5, né? Interessante como as brancas saem sem nenhum problema na abertura. Também não é que saem melhor, assim, né? Mas é bem equilibrado, bem interessante. Ivanchuk segue com cavalo de D aqui em B5, ameaçando ganhar a torre. Ameaçando um belo de um duplo. Cavalo em A6 pelo Magnus Carlsen, protegendo aqui o peão de C7, bispo F4. Né? É sempre interessante essa ideia da abertura la Pin, esse ataque lá com o bispo em F4, né? O ataque do peão de C7. É interessante. Só que o Magnus Carlsen é o Carlsen, né? Aqui ele faz rock, aqui ele fala, você quer ganhar peão? Pode ganhar. Com esse rei aí no centro, faz o que você quiser. Né? E fora que o bispo tá atacando F2, se fizer o grande rock já sabe. Então aqui o Ivanchuk segue com F3, protegendo o peão de F2.
Pelo visto ele vai querer fazer o grande roque, né? A partida seguiu com torre E8 cheque, bispo E2 cobrindo e aqui bispo E6 pelo Magnus Carlsen, né? Simplesmente desenvolvendo o grande roque aqui pelo Ivanchuk e aqui o Magnus Carlsen sendo o Magnus Carlsen, bispo por A2, né? Complicado jogar contra esse tal de Carlsen aí, parece que ele é bom mesmo. Aqui se cavalo toma, a torre entra na sétima. Então torre de H em E1, o Ivanchuk pelo menos ganhou 2 tempinhos aí, né? Ganhou alguns tempinhos, porque o bispo teve que vir aqui morder o peão e ele vai ter que sair daí em algum momento. Mas o Carlsen segue com o cavalo H5 primeiro, o bispo volta para D2 e agora o bispo, já depois de ter mordido um peão, volta lá para E6, né? Cavalo E4 aqui pelo Ivanchuk, que agora tá na minha vez de jogar, né? Pressionando, sobrecarregando aqui o cavalo, né? Que ele tá protegendo todo mundo aqui. Então o cavalo tá sobrecarregado, o Magnus Carlsen tem que fazer alguma coisa, segue com o bispo aqui em E7 e agora o Ivanchuk... segue aqui com o cavalo D4, atacando o bispo de Casas Claras aqui de Magnus Carlsen. Bispo D7 e aqui o Ivanchuk então vai para bispo por A6 e B por A6. Interessante, né? O Ivanchuk tem aqui um peão a menos, ele acabou de entregar o par de bispos, né? Ele tem apenas um, ele não tem mais o par. E aqui ele segue com o bispo G5 tentando eliminar o par do Carlsen. O Carlsen não liga não, bispo por G5, o cavalo por G5, ele fala, vamos jogar esse final com o maior prazer do mundo, né? O Magnus Carlsen quer tirar leite de pedra aqui. Cavalo em F6, cavalo B3 pelo Ivanchuk, H6, cavalo vem para E4, o cavalo toma, torre toma lá em D7, né? Aqui tinha duas possibilidades, né? Tomar em E4, tomar em D7, prefiro tomar lá em D7, o cavalo volta para F6 e aqui a torre tá atacada, né? E o Ivanchuk volta a torre de D para D1. Ô Rafa, por que ele não tomou logo aqui, né? É porque aqui depois de torre por E8, por exemplo, seria até possível jogar assim, né? Tem torre na sétima aqui do Carlsen, é difícil dizer, provavelmente com muito bem jogado aqui pode dar igualdade, né? Mas ainda assim um final bem complicadinho aqui, G4, torre por A7, enfim, por enquanto 4 peões aí para cada um, né? Enfim, poderia seguir dessa maneira também, acho que daria um jogo razoável. Mas aqui o Ivanchuk preferiu voltar a torre, né? Aqui o Magnus Carlsen segue com rei F8, cavalo C5, bem interessante aqui essa continuação do Ivanchuk, torre toma, torre 8, Magnus Carlsen quer jogar o final, o Ivanchuk fala, vambora, torre toma, rei toma e cavalo por A6. E a gente olha essa posição, 5 peões para cada um, cavalo aí para cada um, fala, não é possível, os dois sabem jogar xadrez, o Ivanchuk foi quase campeão do mundo, né? O campeão sem coroa já foi campeão do mundo de blitz, né? Então você fala assim, os caras sabem jogar. E aqui tem pouca peça, mas aqui que o bicho pega. Rei D7, cavalo C5, cheque, rei D6, cavalo D3, C5, Magnus Carlsen. O rei do Carlsen consegue ser melhor que o rei do Ivanchuk. É o único rei do mundo. É o único rei do mundo que é melhor do que o rei do Ivanchuk, que é o rei do Carlsen, né? Quando você vai jogar final, quando você vê o rei do Carlsen já tá no meio do tabuleiro, né? Um negócio impressionante, sem perceber. Você fala, ué, mas o rei dele já tá aqui, né? A partida seguiu com o rei D2 e agora C4, atacando o cavalo. Cavalo F4 e rei C5. Olha onde está o rei do Carlsen já. Aqui H4, A5. Temos aqui G4, cavalo D5. O Magnus Carlsen propondo trocas. E aqui até é possível ir para esse final aqui. Mas na prática deve ser difícil de jogar. Porque o Ivanchuk não quis jogar esse final aqui não. Com o rei aqui do Carlsen melhor colocado, né? Então, mas poderia. Com bem jogado dá para igualdade. Mas aqui seguiu com cavalo E2 e agora G6 aqui pelo Magnus Carlsen. C3 evitando a entrada do rei. Rei D6. E aí que tal? Magnus Carlsen dá umas ameaçadas e provoca uns avanços enfraquecedores, né? F4 enfraqueceu demais essa galera aqui. E agora chega sempre um momento na partida onde o adversário faz uma ou duas, né, imprecisões e o Carlsen joga de maneira extremamente precisa, Carlsen com H5 agora tentando enfraquecer aqui esses peões, né? G5 e agora esses caras viraram alvo fácil. Magnus Carlsen segue com A4 e aqui é quase um zug-zwang, né? Quase não tem lance bom aqui pro Ivanchuk, porque agora o rei aqui tem um paredão, só coisas que o Carlsen sabe fazer, né? Um zug-zwang aqui no meio do nada, né? Aqui o cavalo não pode se mexer, tá caindo em F4, o peão não se mexe. Zug-zwang aqui do Magnus Carlsen, é incrível, né? Imortal da Zumbislândia. Bom, aqui seguiu com rei E1, mas rei E1 entrega a casa de E3 e E3 está ameaçando tanto em D1 se o rei vier para F2 ou para F1, quanto ele fica ameaçando vir para G2, né? Você não segura mais esse pocotó. Cavalo E3 foi jogado, cavalo G3, cavalo G2 cheque. E nessa posição o Ivanchuk abandona aqui a partida, né? Abandonou porque não dá mais, Magnus Carlsen tira leite de pedra, mas é interessante notar que a abertura levou para um jogo
É bem equilibrado, né? Essa abertura à lapinha. E é uma abertura interessante, vale a pena testar, jogar aí de vez em quando. Pelo menos surpreende o adversário e tem seus truques, né? Agora, jogar um final equilibrado contra o Magnus Carlsen realmente é muito complicado, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos ver a precisão aqui dos jogadores. E aqui a gente teve então, olha só, né? 88,9% de precisão para o Ivanchuk, foi muito bem, mas é o drama. Esse gráfico aqui é a marca de Magnus Carlsen, né? Equilibrado, chegou no final, o cara vai errar e o Magnus Carlsen vai ganhar 95,1% para o Carlsen, numa partida de blitz, brincando, né? Agora o computador gosta tanto do Carlsen que mesmo o Carlsen fazendo 2 erros e um blunder, né, ele dá 95,1%. Eu faço um erro no meu e ele me dá 80% de precisão, né? Então você vê só como é que é. Rola isso daí também. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, tá bom? Dessa abertura à lapim, dessas partidas emocionantes aqui com o nosso gênio ucraniano Vassily Ivanchuk. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Meu nome é Vlad Lucen e sou jogador amador de xadrez. Recentemente, consegui a façanha de vencer o grande mestre Mequinho em uma partida rápida. Aliás, há pouco tempo atrás, empatei com o grande mestre Sup em uma simultânea. Sem dúvidas que minhas análises melhoraram bastante, depois de ter feito o curso Maestria do Cálculo, também do grande mestre André Diamante. Enfim, agradeço muito a ele pelos ensinamentos. E aí vocês estão pensando, pô, mas o que D5 faz, né? Vou explicar passo por passo.